Olá, eu sou administrador da página Ateu, mas não idiota. É, eu estou fazendo esse vídeo aqui em resposta a uma pessoa que eu estava debatendo, né? A um ateísta chamado Rodolfo. E o assunto que a gente estava conversando era. Inicialmente começou como sofrimento dos animais, né? Então o Rodolfo. é, e tinha mais uma pessoa lá, o Renato. Eles estavam dizendo que Deus é culpado moralmente porque criou animais que sofrem, né? E, e eu falei assim que os animais são diferentes, né, do ser humano. Eles nem são agentes morais, né? Nem mesmo são agentes morais. Eles não têm deveres morais, né? Aí então Rodolfo colocou um link de um vídeo no YouTube. Eu vou colocar o link aí para vocês verem na descrição do vídeo aí. E basicamente o vídeo fala sobre o comportamento moral nos animais, né? E sinceramente eu estou, né, com dificuldade de responder esse assunto. E eles acham que essa dificuldade de responder é porque eles acham, né, que Deus não existe e que eu tenho que inventar algumas razões para tentar encaixar Deus de uma forma que seja racional, né? Mas para eles, como a ideia de Deus é falsa, eles dizem que eu faço malabarismo, né? Mas a minha dificuldade é justamente na falta de honestidade dos interlocutores, né? Que alguns deles são ateístas, né? Essa falta de honestidade é que dificulta o debate. O debate não progride, não chega a lugar nenhum, porque eles parecem assim que estão sempre se esquivando, né? Mas eu quero só fazer um vídeo de introdução a esse assunto, que no início começou como sofrimento dos animais, mas depois eu vi que se tornou um assunto se tornou a respeito mais da moral, né? Sobre a moral de Deus, sobre a moral em geral, né? Então eu queria dar uma pequena introdução a esse assunto e esse vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer. Eu vou fazer alguns vídeos, tá? Então, espero que vocês gostem dessas reflexões, beleza? Então vamos lá. Então vamos lembrar o argumento que é contra a existência de Deus. Deus esse que é o Deus cristão, né? Porque eu sou católico. Eles estão falando contra o Deus que eu creio, né? Então, basicamente, o argumento deles é o seguinte: Deus, nós cremos que Deus é bom, mas
os animais sofrem, né? Eles dizem o seguinte: para os seres humanos existe a desculpa, eles dizem, né? A desculpa do pecado original e do livre-arbítrio, né? Existe essa desculpa que justificaria o sofrimento dos seres humanos. E ele diz assim, mas nos animais não existe essa desculpa. Eles sofrem mesmo sem justificação, né? Então isso para eles seria um argumento contra a existência desse Deus que nós católicos, por exemplo, né, cristãos em geral, que nós cremos que Deus é bom, mas eles dizem que Deus não pode ser bom porque ele criou animais que sofrem, né? E eu falei lá que os animais não sofrem igual, é totalmente diferente o sofrimento, eles não têm consciência igual nós seres humanos de que eles estão sofrendo, eles não têm a racionalidade. Eu falei que eles não são agentes morais, e daí foi aí que o assunto se alargou, começou a se alargar para o campo da moral em geral, né? Não só nesse aspecto dos animais. E realmente eu tô com dificuldade, né? Eu não estava sabendo por que eu estava com essa dificuldade. Mas daí eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de um debate, de um não, de vários debates que eu tive nessa página, que o Rodolfo conhece, a gente tava lá naquela página, ateísmo versus teísmo, né? Eu tive vários e vários debates sobre o mesmo assunto. E que assunto que era esse? Um assunto justamente sobre a moral. Várias vezes eu debati ali com várias pessoas que dizendo, né, que a moral é objetiva, né? Que existe uma moral. E porque existe essa moral, você entende que Deus existe. Não que você precisa crer em Deus para ser moral, entende? Mas Deus seria, no caso, o fundamento para a moral objetiva. Moral objetiva quer dizer o seguinte, que você crendo ou não crendo, isso é irrelevante. Você acreditando ou não, existem coisas chamadas certo e errado. Existe o certo e o errado, existe o bem e o mal. E isso é independente do ser humano. Isso que significa a moral ser objetiva, né? Ela não depende dos seres humanos para existir, entende? Não é uma regra moralista, não é uma convenção. A moral objetiva, ela é válida para todos nós aqui, independente se nós cremos ou não nisso, né? Então, nesses debates sobre moral objetiva, o que aconteceu? O que aconteceu é que a maioria dos ateus entenderam que se a moral é objetiva, automaticamente quer dizer que Deus existe. Porque não tem como existir uma moral objetiva, um certo e errado universal, um certo e errado absoluto, se Deus não existe, né? Então eles disseram que a moral é relativa. Em todos os debates que eu tive aí nessa página, todo mundo a mesma coisa. A moral é relativa. Essa era a conclusão deles. A moral é relativa. Então eu quero assim
Como é que eu vou dizer? Falar uma coisa aqui pra você, Rodolfo, você, Renato. Vocês, até agora, eu não vi falar que a moral é objetiva. Eu já faz tempo que eu participo dessa página aí, de debate. Até agora vocês não se pronunciaram que a moral é objetiva, né? E vocês sendo ateus não tem como fundamentar essa moral objetivamente. Para vocês a moral é uma convenção, é uma coisa que evoluiu, né, com o ser humano. Mas não é que é certo e errado. Durante a evolução, algumas coisas foram se tornando tabu e é melhor não fazer porque prejudica a sobrevivência mútua, prejudica a sociedade. Então é melhor não fazer algumas coisas porque vai prejudicar a nossa convivência, né? Mas não, isso não quer dizer que é certo ou errado objetivamente. Isso seria uma convenção, né? Para o ateísmo. Se é assim, a minha dificuldade está no seguinte: como é que vocês agora, dizendo que a moral é relativa, se a moral é relativa, como que vocês chegam e dizem assim: se Deus criou animais que sofrem, Deus não pode ser bom? Entende isso? Vocês, falando isso, vocês estão automaticamente dizendo que vocês creem numa moral objetiva. Vocês creem que, objetivamente, se Deus criou os animais que sofrem, objetivamente ele é mau. Vocês estão dizendo isso. Que um Deus bom é incompatível com o sofrimento dos animais. E como é que fica? A moral não era relativa? Vocês não viviam dizendo moral é relativa, moral é relativa. E agora, de repente, a moral se torna objetiva. Ou seja, a moral é objetiva para vocês quando convém para refutar Deus, né? Por exemplo, vocês dizem moral é relativa, moral é relativa. Mas vocês, se vê um pastor tirando dinheiro indevidamente dos fiéis, vocês falam o quê? Ladrão, né? Imoral, é um vagabundo, sei lá. Vocês repudiam moralmente. Nessa hora, a moral se torna objetiva. O padre é pedófilo. Os pastores são ladrões. E etc. Vocês apontam esses pecados, esses erros morais e repudiam moralmente e repudiam objetivamente como errado. Vocês não dizem assim: ah, eles fizeram isso, mas como a moral é relativa, não foi vantajoso para a sociedade. Vocês não são assim. Vocês repudiam moralmente e objetivamente como errado. Isso é desonestidade. Isso. Vocês não, quando o debate era sobre a moral objetiva ou relativa, para negar Deus vocês pegam e dizem: ah, mas a moral é relativa, então Deus não existe. Mas agora que vocês pegaram o sofrimento dos animais, vocês dizem: não, isso é objetivamente errado. Se Deus fez isso, um Deus bom não existe. Era essa a dificuldade que eu encontrei, né, de início. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas eu só queria deixar claro isso, que vocês são desonestos. Vocês não têm honestidade nenhuma. A sinceridade em vocês é zero. Vocês, quando convém, vocês dizem que a moral é relativa.
quando convém para negar Deus, né? Mas quando convém para negar Deus quando convém para negar Deus, dizer que a moral é objetiva, vocês agem como se crescem que a moral é objetiva. Ou seja, um Deus bom não pode criar animais que sofrem. Objetivamente é errado isso. Portanto, Deus bom não existe. Cadê a coerência? Cadê a honestidade? Cadê a sinceridade de vocês? Entende? Eu vou continuar esse assunto fazendo outros vídeos, porque isso aqui é uma reflexão, tá? Vocês refletem junto comigo, pensam. Outra coisa, um de vocês aí, o Renato ou o Rodolfo, falou assim: ah, eu não quero saber da sua opinião. Eu quero que você responda, né? Aquele vídeo que você colocou o link lá do YouTube. Eu quero que você responda sem dar a sua opinião. Sinceramente, cara, isso aí é... Você quer que eu seja o quê, então? Vocês vivem falando assim... Crente não pensa com a cabeça, fica ouvindo os padres, os pastores fazendo a cabeça deles, fizeram lavagem cerebral. Não pensa com a cabeça, pensa com a sua própria cabeça. Aí agora que eles colocaram um vídeo lá do... Rodolfo colocou o vídeo dos experimentos com animais que demonstram comportamentos morais. Aí agora eu não posso falar a minha opinião. Eu não posso pensar com a minha cabeça. Eu tenho que agir igual você agora. Eu tenho que ser piolho. Eu tenho que ficar igual você, igual piolho. Só na cabeça, vivendo na cabeça dos outros. Calma lá, cara. Não é assim que funciona. Nós temos que pensar na realidade como um todo. Não esse negócio de cientificismo quando convém. Vocês são cientificistas quando convém. Quando é para negar Deus, vocês falam qualquer baboseira. Vocês nem sabem do que estão falando. Então vamos pensar, cara. Não crie limites aí para a explicação de ambos. Nós podemos usar a filosofia, a ciência, qualquer coisa. Vocês sendo honesto, né? Sendo honesto. Sendo sinceros. Eu, com certeza, erro várias vezes. Eu já mudei de ideia várias vezes. E isso é porque eu estou aberto para mudar. Estou aberto para a realidade me mudar, né? Então, possivelmente, talvez eu mude de ideia sobre alguma coisa durante essas reflexões. Mas temos que ser honestos, né? Vocês, quando a gente debatia sobre moral objetiva, é evidência de um Deus que existe, um Deus bom, vocês vêm e falam, mas a moral é relativa. Agora que vocês querem acusar que um Deus bom criou o sofrimento para os animais, a moral se torna objetiva. Quando é para acusar os padres, os pastores, que fazem coisas que não deveriam fazer, a moral também é objetiva para vocês. É objetiva. Vocês objetivamente repudiam, moralmente. Então, tem que ser honesto aí. A moral é relativa ou objetiva? Vocês têm que ser honestos nessa parte. Nós vamos refletir sobre isso. Beleza? Não sei se vocês vão querer continuar querendo ver, mas eu vou deixar aqui na minha página como um post qualquer aí que eu sempre estou colocando vários posts, né? Mas esse é o primeiro vídeo que eu faço para a página. Bom, então até a próxima.